Companheiros, eu só estou fazendo esse vídeo agora só para complementar o vídeo anterior, que eu estava falando assim, da crença popular, né, que acreditam na reencarnação, que são assim, vamos dizer, os espíritas, né? Assim como tem também essa ideia, né? Essa linha de pensamento, parece que os esquimós, os budistas, né? Então tem muitas linhas de pensamentos aí religiosas que acreditam na reencarnação. E como eu estava dizendo, eu fui atraído por um vídeo que estava conversando com um companheiro que estava fazendo profecias atuais para os dias de hoje e para os dias para o ano de 2015. E como eu achei a conversa ali tão absurda, né? E eu vi o respeito que a pessoa que estava, né, conversando com ele tinha. E eu pensei comigo, nossa, gente, nossa, veja bem, se eu tenho um pensamento absurdo, do qual eu me envergonho de falar, porque se eu falar, todo mundo vai dar risada. É sério, eu tenho esse pensamento absurdo, eu tenho vergonha de falar o meu pensamento, porque se eu falar, todo mundo vai dar risada. Certo, aí eu pensei, puxa, mas esse programa, né, ele dá vaza, dá um espaço para que eu possa realmente vir a público e falar o meu pensamento. Que por mais absurdo, né, que fosse, é claro, tendo ali os contemporâneos ali que estavam ali, deveriam estar ali me entrevistando, né? A gente poderia levar essa conduta, né, a não um escândalo, né? E eu poderia, então, falar pensamentos absurdos que eu me envergonho de falar, porque eu penso que se eu disser, todo mundo vai falar que eu sou um doido. Então é por isso que eu não falo, é óbvio, né? Certo, então eu vi esse programa e eu me aproximei, eu fui até ele, né? Que é sobre isso que eu estava falando, é sobre a continuidade de vida. Não, inclusive eu queria me apresentar e falar, né, o meu pensamento sobre o princípio. Eu tenho que usar bem a palavra, porque se eu estou iniciando, a palavra princípio já é uma coisa muito importante, porque a palavra princípio já denota começo, né? Agora, sobre o que eu quero falar, se está lá no começo, está lá, já é um princípio, o começo já é um princípio. Eu gostaria de conversar as minhas dúvidas, aquilo que eu, desde criança, me importei em saber, descobrir quem sou eu, né, de onde eu vim, a razão do meu ser. É isso que eu acho que é isso que eu gostaria de fazer um comentário, de fazer uma delonga. E eu acho que eu não sou o único. Muitas pessoas, muitos homens, muitos seres viventes, inteligentes, já se viram nessa situação, né? Nesse momento em que pensou. Quando você se descobriu, de repente, você se descobriu vivo,
Porque veja bem, veja bem, você tem 14, 15, 18, 20, 35, 50, 60, 70 anos, certo? Mas agora, você me diga com toda a sinceridade da tua vida, qual foi o dia em que você percebeu que você era vivo? Qual foi o dia em que você teve consciência de que você existia? Não, eu acredito. Pode ser que com um ano de idade, pode ser que com um ano de idade, né, mas eu acho muito raro. Um ano e meio, 2 anos de idade, também ainda é raro. Agora, com 2 anos e meio, 3 anos de idade, já é comum. E pode ser que você percebeu que você era, que você estava com essa idade, com 2 anos, com 2 anos, 2 anos e meio. Aí de repente você percebeu que você era. De repente você olhou à sua volta, você viu em torno de você. Mas você não sabia que você estaria ali presente. Certo, isso é uma coisa que todos nós conhecemos, que todos nós passamos, que todos nós sabemos. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: a semelhança, a imagem, né, disto com a existência de Deus. É, tem uma relação. Existe uma relação de nós, a nossa compreensão daquilo que nós somos com aquilo, com a compreensão daquilo que é Deus, que inclusive, companheiros, para quem é religioso, para quem é educado ali na religião, na Igreja Católica, né, sempre ouviu dizer que nós fomos formados segundo, né, segundo não, assim como a imagem, segundo a semelhança de Deus. Está escrito na Bíblia. Você é religioso? Acredita na Bíblia? Então você tem que acreditar. Está escrito na Bíblia de que nós, seres humanos, nós somos formados, né, a semelhança e igualdade de Deus. Agora, por que motivo é que nós temos tanta divergência do nosso conhecimento, da nossa compreensão do que é Deus? Né? Tantos deuses. Dizem, claro, dizem, e eu aceito, eu acredito que Deus seja um único. Né? Eu acredito. Agora, eu ouço ao meu redor, ouço em torno de mim muitos, 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 muitos deuses, muitas ideologias, muitas congregações, muitas leis, muitos mandamentos, se dizendo Deus. Eu ouço em torno de mim. Mas eu lembro de uma coisa que é importante. Logo vou parar também de conversar, mas eu penso assim, é uma coisa importante. Veja bem, vocês devem se lembrar de que houve uma ocasião em que houve ali daqueles que seguiam os mandamentos, os passos, né, de Jesus, que estiveram em uma certa cidade e que eles começaram a falar e viram a sabedoria nas palavras deles. Aí então, quando as pessoas da terra buscaram saber a origem da sabedoria das suas palavras, aqueles homens que estavam ali, que não sabiam exatamente de onde é que vinham
que vinha à sua compreensão, eles se lembraram de que eles haviam passado por um altar e que havia muitos deuses, né, de várias ações, né, mas havia um espaço vazio, que inclusive estava escrito ali, esse espaço é ao Deus desconhecido. Então, segundo relatos bíblicos e históricos, né, essas pessoas comentaram, né, que aquilo que eles falavam, as palavras, eles manifestavam, né, a ideia, a inteligência, a compreensão que eles induziam as pessoas era referente àquele Deus desconhecido, o Deus sem nome, do qual eu respeito. Por quê, companheiros? Veja bem, por mais burro que eu seja, eu acredito de que se há de haver uma potestade, se há de haver uma divindade, se há de haver uma magnitude, né, essa é única. Não há outra igual e semelhante. Esse é o meu pensamento, companheiros. Eu sou ateu, mas fique com Deus, companheiros.